Bom dia. Vamos iniciar mais uma entrevista no âmbito da terceira edição de entrevistas de inovadores, que está a decorrer precisamente no mês da inovação na administração pública. O nosso objetivo com estas entrevistas é partilhar o conhecimento e as ideias das pessoas que em diferentes áreas da atividade dinamizam e concretizam iniciativas inovadoras. Temos connosco hoje Beatriz Silva, é professora associada no Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, onde desenvolve a investigação na área de tecnologia mecânica. É também membro do Conselho Pedagógico e coordena os projetos de inovação pedagógica do Instituto Superior Técnico. Professora, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vivemos todos hoje momentos de grande desafio, de rápida aceleração, de exigências de fazer muito céleres as coisas, de obter resultados, de, diríamos, mudança de paradigma. Como é que isto se tem refletido no ensino e na formação, na preparação dos profissionais do futuro, e como é que isto também aborda as competências que são esperadas para esses mesmos profissionais? Bom dia, obrigada pelo convite. Existem agora atualmente algumas teorias que identificam os 4 pilares que vão ser necessários para os profissionais do futuro, que são a criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração. Criatividade porque muitos dos futuros profissionais irão ter que criar os seus próprios locais de trabalho e as suas próprias funções e terão que gerir de forma muito criativa a forma como lidam com a sua evolução profissional. A nível de pensamento crítico, que é muito importante olhar-se para os problemas de uma forma diferente e inovadora, de forma a conseguirmos inovar e evoluir no mundo. Depois, a nível de comunicação, um mau comunicador nunca consegue ir muito além, ou seja, é importantíssimo para o seu sucesso. E a colaboração, porque todos nós dependemos do trabalho colaborativo e é colaborando que conseguimos ir mais longe, não é ficando a trabalhar sozinhos. E por isso, estes são os 4 pilares que consideramos fundamentais na área de engenharia, aqui por causa do Instituto Superior Técnico e obviamente que é uma escola de engenharia, mas também a nível global. Os projetos de inovação pedagógica, que é o que me traz aqui hoje, são projetos que têm como objetivo apoiar os docentes a realizar atividades e projetos para que utilizem novas metodologias de ensino e novas tecnologias, incluindo, por exemplo, o reforço do ensino laboratorial, ou seja, o hands-on, ou seja, a aprendizagem hands-on, que é muito importante e é fundamental na área da engenharia. O ensino por case studies, ou seja, aplicando uma aprendizagem que os alunos vão aprendendo progressivamente através de casos reais do mercado de trabalho. Depois temos também o problem-based learning, em que aí os alunos têm que resolver um problema através de um projeto ou uma realização de um laboratório. Active learning, em que o aluno deixa de ter uma atitude passiva e passa a ter uma atitude ativa e o centro da aula está no próprio aluno. E isso é fundamental porque o aluno passivo aprende muito menos do que um aluno que tenha uma atitude ativa. Depois também temos uma outra modalidade que também é muito fomentada na parte dos projetos de inovação pedagógica, que é o Flip Classrooms, em que aí o que acontece é que o aluno tem que se preparar previamente à aula, tem que assistir a vídeos ou ler alguns documentos, e depois o que faz é, durante a aula, o docente deixa de ter o foco em si e atua mais como tutor e acompanha os alunos no desenvolvimento dos seus projetos. Os projetos de inovação pedagógica são um concurso que ocorre todos os anos e dentro do Instituto Superior Técnico estamos neste momento, em setembro, vamos dar início à 4ª edição, ou seja, já estão atribuídos os prémios, vão decorrer os projetos da 4ª edição. Temos, portanto, uma iniciativa que decorre já desde 2018. Exatamente. Como é que surgiu a ideia? Que necessidade, que oportunidade é que vos levou a desencadear esta abordagem? Ok, então dentro do conceito pedagógico e da área académica tínhamos uma problemática que tinha a ver com problemas de logística, quer física, salas e docentes, quer de administrativa. Então os alunos inscreviam-se nos exames de época especial, mas depois, como não tinham uma obrigatoriedade para o ir realizar, a maior parte deles não se deslocava e não realizava o exame. E isso criava muita problemática em nível de gestão interna da escola. Então criou-se uma taxa, um valor que os alunos pagam, para se inscreverem no exame de época especial. E isso faz com que eles fiquem com um compromisso
e faz com que vão mesmo ao exame de época especial e aí conseguimos melhorar essa parte da logística. Em conselho pedagógico, ou seja, o conselho pedagógico no técnico é constituído por 12 alunos e 12 docentes, e depois temos o presidente, neste caso atualmente é uma presidente, e com base nisso, ou seja, na reunião de plenário ficou definido que esse valor, esse dinheiro que era investido pelos alunos para acesso à época especial, iria ser atribuído a alguma atividade que fosse para benefício dos alunos. Fizemos uma pesquisa no mercado e identificámos que algumas escolas já tinham projetos parecidos, semelhantes com este que nós estamos aqui a falar, dos projetos de inovação pedagógica, nomeadamente o MIT tem um projeto semelhante, e inspirando-nos um bocadinho nesses projetos, criámos os projetos de inovação pedagógica. Tipicamente, o que fizemos no primeiro ano, criámos algumas sessões de esclarecimento, e em que tivemos o apoio da comunidade do técnico para, numa postura um bocadinho de co-criação, criarmos e identificarmos quais eram as necessidades também da comunidade para ir de encontro às mesmas com estes projetos. Identificámos que era necessário haver um site, ou seja, posteriormente, foi em 2019 que foi criado o site dos projetos de inovação pedagógica, em que tem uma listagem de todos os projetos de todos os anos. Depois também surgiu a necessidade de alargar este financiamento para outras instituições ou particulares que queiram apoiar projetos de inovação. Também criámos uma brochura que é realizada anualmente e que tem um pequeno sumário de todos os projetos. Esta brochura também permite, para além da comunicação externa, também comunicação interna. Ou seja, todos os docentes que considerem que há algumas ideias que achem interessantes, podem também depois aproveitar essas ideias, contactar os colegas, que estão lá os contactos, e tentar, porque no técnico nós somos uma comunidade de docentes, cerca de 700 à volta disso. Por isso é uma comunidade bastante grande. Qual foi a receptividade que tiveram? Portanto, já estamos em edições desde 2018, estamos com uma edição também em 2021, vê-se que é um caminho de continuidade. E como é que tem sido a resposta? Que projetos é que têm acolhido? Que resultados têm obtido? Fala-nos um pouco sobre o caminho efetuado até o momento. Ok. Então, é assim, a nível de projeto, ou seja, a receptividade foi muito boa, porque embora o valor que seja atribuído por projeto não seja muito elevado, ou seja, e está muito dependente também do valor que se acumula por ano, mas a receptividade foi enorme, porque às vezes basta 3.000 euros para se conseguir contratar um aluno bolseiro que dá apoio ao projeto e que faz com que tudo mude. E isso é muito importante. A nível de projetos, temos vários projetos de várias áreas diferentes. Temos, nomeadamente, por exemplo, a maior parte dos projetos são de apoio laboratorial, ou seja, para inovar a nível de laboratório. Depois também temos uma parte que tem a ver com a utilização de plataformas online, quer para lecionação, quer para avaliação. Temos também alguns projetos de Project-Based Learning, outros de aprendizagem ativa e alguns de gamificação. Em termos de exemplos, eu poderia falar aqui um pouquinho de alguns. Por exemplo, temos o Quizzes Técnico, que é uma plataforma que foi desenvolvida por um colega do Departamento de Engenharia Informática, em que permite que os alunos, é tipicamente mais para aulas teóricas, em que é uma plataforma muito simples, que funciona muito rapidamente, os alunos recebem o QR Code, têm acesso a uma plataforma e respondem a perguntas de escolha múltipla. E isto pode ser utilizado quer para a avaliação em sala de aula, quer também para autoestudo, quando eles estão a preparar para realizar avaliações. Existem, por exemplo, outro projeto que é o Laboratório de Inovação Social, que é o CILAB, em que aí o objetivo é que os alunos, de forma criativa, desenvolvam projetos que sejam úteis para a comunidade, quer comunidades locais, quer também, eles também têm alguns projetos, por exemplo, com a Índia e com a África. Isso é muito interessante. Depois temos também um projeto que é que tem como base o Escape Games, aquelas salas em que é preciso que as pessoas entram e trabalham em grupo e depois têm que resolver alguns problemas, e aí são problemas relacionados com a matéria de uma determinada unidade curricular. Depois temos outros projetos que são kits laboratoriais portáteis para os alunos levarem para casa e poderem realizar trabalhos experimentais em casa, e conseguem desenvolver mais do que o tempo que têm na sala de aula. Temos agora, neste momento, em 2021, 2 laboratórios que vão ser criados para a realidade virtual, e um no campus da Alameda, outro no campus do Tagus Park. Não sei se
E, portanto, temos uma variedade importante de iniciativas e de formas diferentes. São formas para aprender mais, para aprender melhor, para fazer uma ligação muito próxima daquilo que depois vão ser os desafios em contexto profissional, para endereçar aquelas competências que nos falou do início, de criatividade, de pensamento crítico, de comunicação e de trabalho em rede de colaboração. É para esse foco que estão a dirigir esta vossa abordagem integrada? Sim, é exatamente nesse sentido. No primeiro ano, ou seja, na edição de 2018, os projetos tiveram uma abrangência de cerca de 1000 alunos. Ou seja, o técnico tem a comunidade de alunos são cerca de 11.000. Na segunda edição, já a abrangência foi muito superior, em que conseguimos abranger 6.000 alunos. E o objetivo é que eu sou docente desde o ano 2000, e uma das coisas que tenho vindo a notar ao longo dos anos é uma diferença nas gerações de alunos que vamos tendo. E é cada vez mais difícil motivar alunos e despertar a sua curiosidade com um professor a dar a aula como sempre deu, não é? Uma sala de aula, um anfiteatro grande, com muitos alunos. Se as unidades curriculares forem de massa, têm cerca de 200, 300 alunos numa unidade curricular, e são muitos alunos. Estes projetos permitem que seja mais fácil para um docente que tem uma grande massa de alunos consiga implementar e utilizar estas atividades, porque o tempo é limitado, e quando se tem um grupo de 40 ou 50 alunos é mais fácil implementar com o seu tempo. Quando temos turmas muito, muito grandes, é difícil, e por isso estes projetos ajudam a que estas novas metodologias consigam chegar a mais alunos. Eu penso que, não sei se aprende melhor, ou seja, se o ensino é melhor, o que acontece é que chega mais facilmente aos alunos, e por isso já é melhor, não é? Ou seja, não quer dizer que a qualidade seja melhor, mas o chegar ao aluno fica facilitado com a utilização destas novas metodologias, destas novas técnicas. É mais desafiante para o docente, porque tem que sair um pouco da sua zona de conforto, mas também a recompensa também é muito maior, porque os resultados são melhores e também temos alunos muito mais motivados, que é aquilo que faz com que um professor tenha motivação também para continuar com a sua profissão. Estes projetos permitem aprender ao próprio ritmo de quem está envolvido, em qualquer momento, em qualquer local? Alguns deles sim, como aquele que eu falei ainda há pouco, que são os kits portáteis que o aluno pode levar para casa, e para além daqueles projetos que tem que resolver para a aula, para a unidade curricular, ele pode desenvolver outros projetos, pode utilizar a sua criatividade e tentar fazer coisas diferentes, e isso é ótimo porque alarga a sua capacidade de ser criativo. Também temos, como eu falei ainda há bocadinho, aqueles projetos sociais. Existe um projeto que os alunos estão a desenvolver neste momento, ou seja, os projetos são criados e depois seguem o seu rumo, não é? Este aqui, o C-Lab, o que eles estão a fazer agora há um grupo de alunos que estão a tentar criar, por exemplo, num autocarro, um degrau intermédio para pessoas que têm alguma dificuldade, porque os autocarros, quando existem necessidades de cadeira de rodas, carrinhos de bebê, eles têm aquela plataforma. Mas, por exemplo, existem às vezes pessoas com uma mobilidade ligeiramente reduzida. E então, aquele degrau é muito elevado em algumas situações, principalmente na região de Lisboa. Então, o que eles estão a fazer é criar um degrau que fica por debaixo da carroceria do autocarro, que sai e que dá apoio para ser ali um degrau intermédio e facilitar em algumas situações o acesso ao autocarro. Já ganharam imensos prémios com esse projeto, os alunos, ou seja, isso já é um projeto do projeto, não é? Ou seja, e isso é muito interessante ver essa evolução. E, inclusivamente, desenvolver soluções para aquilo que são problemas práticos, no caso concreto dos cidadãos e quaisquer outras situações que se possam vir a colocar. Este é um caminho que pretendem dar continuidade face aos resultados obtidos, que pretendem ampliar, que pretendem envolver mais a comunidade estudantil, académica, os profissionais do técnico. Como é que estão a pensar fazer a vossa trajetória neste domínio? É curioso, é assim, nos últimos 4 anos, ou seja, estamos agora na 4ª edição, e nesta última edição surgiu uma necessidade diferente daquilo que houve nas outras 3 edições. Ou seja, a partir do momento em que começamos a ter várias edições, às vezes os projetos começam-se a repetir um pouco. E aí é preciso ter algum cuidado para que não
estejamos todos a fazer sempre a mesma coisa. Ou seja, é importante também, dentro dos projetos, dar mais visibilidade aos projetos mais inovadores e mais criativos. E por isso, na última edição, surgiram algumas propostas em que o objetivo era criar e pulverizar estúdios para realizar vídeos de apoio a aulas de laboratório. Nós no técnico temos um laboratório profissional, ou seja, nós temos um projeto que é o SMUC do técnico, em que temos vários cursos online que são realizados e, como tal, temos esse estúdio. Qual é que é a nossa dificuldade? É que não temos mão de obra suficiente para os pedidos que temos. Então, muitas vezes, esses funcionários, esses técnicos de audiovisuais estão a circular pelo técnico porque estão a realizar outras atividades e o estúdio, em termos práticos, não está a ser utilizado e é um desaproveitamento. Então, o que estamos agora neste momento a implementar é, em vez de dar esse financiamento para se criar vários estúdios de baixa qualidade, tentar otimizar o que já existe de grande qualidade, ou seja, um estúdio profissional, e neste momento estamos a tentar agregar esse dinheiro para contratar um funcionário durante um ano para dar apoio aos projetos de inovação pedagógica e a todos os outros projetos que haja tempo e disponibilidade desse funcionário para apoiar dentro do Instituto Superior Técnico. Esta foi agora uma nova vertente que surgiu da última edição. Estamos a falar, ao fim e ao cabo, de uma forma muito simples, de lições aprendidas e de como é que se potencia os resultados e o impacto das vossas ações, concretamente aqui. E criar sustentabilidade no próprio projeto. E as lições aprendidas têm sido em vários domínios e têm tido também a oportunidade, como for, por base disso, de dar visibilidade não só à instituição, mas também aos alunos que participam nestes projetos, aproximando-nos daquilo que é a realidade e que será no futuro a vertente profissional. Exatamente. Existe também, houve um projeto em edições anteriores, foi a criação de um modelo de colaboração interdisciplinar e transversal, em que docentes do Departamento de Engenharia e Informática, do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial e de Belas Artes, que o que fizeram foi, com estes docentes, Informática, Gestão e Belas Artes, criar projetos multidisciplinares em que os alunos tinham que resolver em grupo problemas, porque é isto, no fundo, que eles vão ter quando saírem para o mercado de trabalho. É ter que resolver problemas com equipas multidisciplinares e que eles não podem escolher a equipa. Eles têm que aprender a trabalhar em grupo. Ou seja, é preciso tirar vantagem das capacidades de cada um para tentar que o projeto vá mais além. Muito bem, quase como se fosse também uma incubadora de soluções e desafiar os alunos para pensar não na aquisição de conhecimento, mas na aplicação efetiva do conhecimento. Exatamente. Como é que isso os pode ajudar depois na próxima trajetória profissional? Exatamente, mas também fomentando que é importante o conhecimento, porque sem ele é mais difícil depois eles também conseguirem ser mais criativos e conseguirem pensar criticamente nos assuntos. Certo. A professora falou há pouco que no início desta iniciativa, que estão a desenvolver paulatinamente, de uma forma sustentada, procuraram perceber o que existia, quais eram as abordagens, quase que pudéssemos chamar um pequeno benchmarking nesta situação. Isto significa que esta abordagem também pode ser replicada em outras entidades e instituições de ensino? Pode ser replicada na administração pública no seu todo, com as devidas adaptações à realidade concreta que estamos a falar? Exatamente, ou seja, é muito interessante essa pergunta, porque nós, depois de termos criado em 2018 os projetos de inovação pedagógica, outras instituições que nos contactaram, nomeadamente a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, também já têm eles próprios os seus projetos de inovação pedagógica, que obviamente têm outras designações, mas inspirados um bocadinho nesta nossa atividade. Eu penso que sim, dando resposta à sua pergunta, em nível da administração pública, eu penso que sim, penso que é obviamente com moldes ligeiramente diferentes, mas que é muito importante, mais importante às vezes do que é muito importante que as pessoas gostem daquilo que fazem e que tenham prazer no que fazem. Ou seja, eu ainda no outro dia estava a pensar nesta entrevista e estava a vir para casa e estava a pensar que eu nunca penso que estou a trabalhar para receber uma ordenada ao final do mês. Trabalho para, obviamente, dar apoio aos alunos, obviamente, pensar em soluções criativas a nível da minha investigação, a nível também pedagógico, porque é muito importante esta vertente, ou seja, um centro universitário tem uma vertente pedagógica, mas também tem uma vertente de investigação. E mesmo na vertente de investigação também tem sempre o apoio dos seus alunos de mestrado e de doutoramento,
que lhe dão apoio, e pós-docs, obviamente, e estas duas vertentes são muito importantes. E se não houver criatividade em ambas, é difícil de conseguir mantê-las. Posso lhe dizer que, neste momento, o técnico vai implementar um novo modelo de ensino, que vai tentar dar mais flexibilidade de currículos aos alunos, que eles tenham mais atividades laboratoriais, mais hands-on. Todos os chavões que eu ainda há bocadinho disse, de Project-Based Learning, Flip Classrooms, tudo isso vai ser motivado para realizar. Ter também uma componente humanista, ou seja, eles vão ter algumas unidades curriculares que vão poder escolher em unidades curriculares toda a Universidade de Lisboa, nomeadamente literatura, artes, psicologia. Existem inúmeras unidades curriculares que eles vão poder escolher dentro de um leque muito alargado para lhes dar outras competências, e também o foco muito grande no trabalho contínuo, ou seja, na avaliação contínua e no trabalho contínuo dos alunos, e também na internacionalização. E por isso é muito importante que todos estejamos mais motivados, porque a motivação é o que faz com que haja inovação e haja evolução. Muito bem, muito interessante ouvi-la falar de um caminho de desenvolvimento para apostar numa vertente plural do conhecimento, multidisciplinar, porque a vida em contexto profissional é ela própria também multidisciplinar. E depois um outro elemento muito interessante que introduziu, que é a importância dos agentes promotores do desenvolvimento. No caso de docentes, professores, tocar a vida dos alunos e, com base nisso, contribuir para a aceleração desse mesmo crescimento e do impacto que possam ter depois naquilo que vão ser os desafios de vida futura. Portanto, professora, inovação é um denominador comum nas vossas preocupações em termos das soluções que proporcionam, dos desafios que colocam e daquilo que conseguem efetivamente contribuir para o desenvolvimento. Exatamente, é isso mesmo. A minha área é a engenharia mecânica, e como estou na área de tecnologia mecânica, ou seja, mais relacionada com os processos de fabrico, tem uma ligação muito forte com a indústria. E isso é fundamental, haver essa ligação com a indústria e com problemas reais, para que os alunos sintam que estão efetivamente a aprender algo útil. Porque muitas vezes, obviamente que eles precisam de bases teóricas, mas quando essas bases teóricas são dadas sem contextualização, é mais difícil para eles também perceberem de que forma é que as podem aplicar no futuro. E por isso essa ligação com a inovação e com o tecido industrial e com a aplicação a casos reais é fundamental. Novamente o conceito e a ideia de trabalhar em rede, da investigação, do conhecimento, da realidade empresarial, mas também as realidades sociais e as da administração pública, quando efetivamente aplicável. Professora, estamos a ver um caminho sustentado e neste caminho sustentado temos desafios para o futuro. Sim, temos desafios para o futuro. Neste momento, mas antes se calhar de ir para os desafios para o futuro, tivemos um desafio agora muito recente, que ainda está a acontecer, que é a pandemia, e não podia deixar de referir que estes projetos de inovação pedagógica que têm vindo a ser realizados foram fundamentais para o técnico, para o Instituto Superior Técnico, para lidar com esta pandemia que ocorreu e com a necessidade de ensinar e de avaliar à distância. Então, com base nestes projetos, mais nos que eram relacionados com avaliação online e com também ensino à distância, o que fizemos foi criarmos dentro do Conselho Pedagógico uma comissão com pessoas externas que incluíam alunos e docentes que estavam envolvidos neste tipo de projetos, e criou-se uma comissão que identificou quais é que eram as plataformas mais adequadas para a comunidade do técnico poder utilizar, e com base nisso criámos um site, uma plataforma, que é o SARTRE, que é o acrónimo de Sharing Remote Teaching and Research Experiences, que é a partilha de experiências para o ensino, supervisão e investigação à distância. E esta plataforma tem duas partes. Tem um site em que identificamos quais é que eram as boas práticas a realizar a nível de ensino, também a nível de metodologias e ferramentas disponíveis para utilização. Dentro dessas ferramentas tínhamos, e temos ainda, porque o site está ativo, partes que tinham tabelas comparativas com as capacidades de cada uma das plataformas que estavam a ser identificadas, e depois tínhamos à frente, para cada uma das plataformas, páginas específicas com identificação de quais é que são as características que têm, tutoriais, vídeos, utilização quer a nível dos docentes, quer a nível dos alunos, recomendações também para os alunos, como é que se podiam preparar para uma prova específica. E, obviamente, que neste contexto
eles também tínhamos também algumas FAQ para docentes e para alunos. E temos também um fórum restrito apenas a docentes e investigadores para partilha de experiências em que as pessoas podem colocar como é que têm realizado as suas experiências e como é que fazem, e para fomentar a comunicação dentro da comunidade, mais aqui a nível de professores e de investigadores. O futuro no técnico vai ser um futuro que vai ter que aprender com aquilo que aconteceu também nesta pandemia, e o grande objetivo é aprender, são as lições aprendidas, e é muito importante que não voltemos agora a ser como era antes, não é? Por exemplo, é muito importante que todas estas plataformas que existem possam ser utilizadas na avaliação de projetos, de alunos, de perguntas que são feitas na sala de aula para ter uma aprendizagem mais ativa a nível do aluno, e tudo isto é fundamental agora para a futura implementação do novo método de avaliação que vai haver dentro do técnico. E estas brochuras que nós criamos dos projetos de inovação pedagógica servem mesmo para isso, para inspirar a comunidade, quer estudantil, quer também os docentes, a fazerem melhor e a fazerem diferente, e a tentarem inovar a pouco e pouco, porque estas inovações não se conseguem fazer de um dia para o outro, principalmente quando temos grandes grupos de alunos, mas é importante que se vão fazendo a pouco e pouco, para que consigamos então formar os nossos alunos e os profissionais do futuro para os desafios que vão existir também no futuro e neste mundo que está em constante mudança. Muito bem, professor, inspirador. Nós, INA, Instituto Público, também somos uma entidade de ensino e formação, dedicada, obviamente, à administração pública. Também temos os desafios de disponibilização de soluções de capacitação. Tem sido inspiradora a sua entrevista e a forma como tem vindo a desenvolver soluções, o que releva para o facto de continuarmos a interagir e a conversar nesta partilha de conhecimento, eventualmente colaborativa. Deixávamos espaço só mesmo para uma última mensagem que queira transmitir, dentro daquilo que é o caminho feito, os projetos que têm, a visão de futuro que estão a procurar construir no presente, e também aquele que é, ao fim e ao cabo, o seu impulso e a sua dinamização do que acontece neste domínio. Uma palavra final? Com certeza. Então, os projetos de inovação pedagógica a sua sustentabilidade é fundamental, e é importantíssimo que se mantenham e que fomentem mais criatividade dentro dos próprios docentes, para que consigam encontrar soluções alternativas. Neste momento estamos a criar comunidades de aprendizagem para partilha de experiências dentro da comunidade de docentes do técnico. Isto é muito, muito importante, porque, e mesmo envolvendo alunos, os alunos do Conselho Pedagógico são alunos que têm uma visão muito interessante sobre o que é mesmo importante para os alunos aprenderem, e o envolvimento de docentes e alunos e esta criação de comunidades de aprendizagem é fundamental para a sustentabilidade do projeto e para co-criar e conseguirmos evoluir no projeto de inovação, dos projetos de inovação pedagógica. Uma palavra final, em termos de sustentabilidade também, agora a nível financeiro, é fundamental também o apoio financeiro de particulares, de instituições ou de particulares que queiram apoiar estas iniciativas de inovação a nível pedagógico. Nós no técnico temos várias bolsas de estudo, poderemos também canalizar, bolsas de estudo para alunos, poderá ser importante também canalizar algum deste financiamento para dar apoio a estes projetos que são tão importantes e tão atuais e que serão fundamentais para a formação dos nossos profissionais. Muito bem. Muito obrigado, professora Beatriz Silva. Mais uma vez, recordar, professora Beatriz Silva é professora associada no Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, onde desenvolve investigação na área de Tecnologia Mecânica, é membro do Conselho Pedagógico e coordena exatamente estes projetos que tivemos a oportunidade de ouvir falar, projetos de inovação pedagógica na instituição. Muito obrigado pela sua intervenção mais uma vez. Para quem está a visualizar este vídeo que vamos disponibilizar no canal YouTube, mantenham-se atentos, vão acompanhando as nossas iniciativas de inovação, vamos trazer mais inovadores e vamos ter, obviamente, entrevistas tão inspiradoras quanto esta foi. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade.